Fala, gente, não posso deixar de falar com vocês sobre os últimos acontecimentos da política econômica do Trump. Eu estou me referindo especificamente às tarifas. Tem muita coisa acontecendo muito rápido, é uma notícia atrás da outra. O Trump não para de metralhar o mundo com as suas ações e medidas e às vezes nem dá tempo de comentar, analisar e ir a fundo em cada uma das coisas, porque já tem uma nova, mais importante, mais grave, mais relevante. Mas eu não posso deixar de falar disso apesar das mudanças, porque é extremamente importante para nós entendermos o método do Trump, como ele pensa, o que tem por trás da ideia das tarifas. Bom, primeiro eu vou começar explicando para vocês o que é tarifas, né? Quais são os impactos econômicos das tarifas no comércio internacional, qual é o consenso, quais são as opiniões dos dois lados, aqueles que são a favor, aqueles que são contra, por quê? E aí, óbvio, o que aconteceu? Por que aconteceu isso? E claro, vou encerrar fazendo uma amarração toda, dizendo e mostrando para vocês quais são as consequências geopolíticas nessa história toda. Então, voltando, gente, vamos começar do básico, né? O que são tarifas? Talvez nem todo mundo tenha isso muito claro. Tarifas são impostos colocados sobre produtos importados que chegam no país. Os produtos importados vêm de um outro lugar e você taxa esses produtos. Então, supostamente, o argumento é que você vai arrecadar mais dinheiro e vai proteger a indústria doméstica, porque aquele produto que estava chegando, ele está chegando porque ele é mais barato. Se você paga um imposto por ele, ele vai ficar mais caro. Então, quem vai ficar mais competitivo são os produtos feitos dentro do seu próprio país, no caso, os Estados Unidos. Só que tem um outro jeito da gente olhar para tarifas. Tarifas são impostos sobre consumidores. Porque quem compra os produtos importados são os consumidores. Não somente, mas na sua grande maioria sim. Então, um outro jeito de olhar para a tarifa não é só um imposto sobre o produto importado, mas um imposto sobre consumo que afeta desproporcionalmente mais os consumidores. E aí você já começa então a raciocinar quais são as consequências disso. Claro que tem dois lados de consequências, né? Ou tem duas visões. Aqueles que defendem o Trump ou aqueles que olham para uma estrutura econômica do mundo como um todo vão dizer que a implementação de tarifas, dada a situação comercial do mundo, os desequilíbrios, a maneira como a China conduz a sua política econômica, industrial, de comércio, faz a economia do mundo estar em desequilíbrio. E de uma maneira bem simples, a China está subsidiando a sua indústria, as suas fábricas, o seu setor produtivo, e isso está dando uma vantagem desleal e artificial. A chegada das tarifas para os Estados Unidos trariam então um reequilíbrio do comércio internacional, e isso seria muito positivo para a economia americana, porque você traria de volta um monte de indústrias do setor produtivo americano que está perdendo a sua capacidade para o setor chinês artificialmente, não só porque o setor chinês é realmente mais competitivo. Essa indústria local se sairia bem, essa indústria local ganharia vantagem, e aí ela vai crescer. Se ela vai crescer, ela vai contratar mais gente. Se ela vai contratar mais gente, a renda vai aumentar das famílias americanas, ela vai aumentar o salário das pessoas, a economia vai começar a crescer. Se as pessoas vão ter mais dinheiro, elas vão gastar mais também. Então, esse ponto de vista vai dizer que tarifas são positivas dentro do contexto estrutural do comércio internacional. Mas aí tem um parênteses muito importante. Elas seriam positivas se colocadas em relação àqueles países que distorcem o comércio internacional. Quais são esses países? Os países que têm superávites persistentes. Quem tem superávit persistente é aquele que exporta muito e importa muito pouco. Não são poucos, ou não são economias pequenas, são as maiores. Em primeiro lugar a China, depois a Alemanha, depois o Japão, Coreia do Sul, e tem outros menores como o Vietnã também. Então esses países, tarifas em relação a esses países, trariam um reequilíbrio e ajudariam a economia americana a crescer. Qual é o argumento do outro lado? E também faz todo sentido. O argumento do outro lado diz o seguinte: se há um imposto sobre o consumo, você está tirando o poder de compra de quem? Do consumidor. E você está oferecendo para esse consumidor um produto mais caro. E aí você pensa assim, não, só ficou mais caro o produto importado, que era o melhor, né? Era o mais barato, por isso que você comprava tanto. Então o consumidor deixou de ter aquele produto mais barato e ele vai ter só o doméstico, que agora vai ficar bem mais barato. Mas não, veja, tem um duplo problema. O produto importado ficou mais caro para o consumidor e o produto nacional também vai ficar mais caro. Porque, vou dar um exemplo aqui para vocês da cerveja, a Modelo Especial. Uma cerveja mexicana que em 2023 passou a ser a cerveja mais vendida nos Estados Unidos. E com as imposições de tarifas do Trump, essa cerveja ia ficar mais cara. E aí a cerveja americana ia ficar mais barata, por exemplo, a Bud Light, vamos supor que ela seja assim colocada. Só que a Bud Light, ela não vai deixar o preço dela tão abaixo. Ela vai aumentar um pouco do seu preço também para subir a margem. E mesmo assim ela ainda vai ser mais barata que a Modelo Especial. Ou seja, os preços vão subir. Se os preços vão subir na ponta do custo das coisas, né, na ponta direta do consumo, você vai ter inflação. Só que os preços não vão subir só por isso, porque não é só o consumidor final que usa esses produtos importados. Então, você imagina, em 2017, o Trump impôs tarifas à madeira do Canadá. A madeira ficou mais cara nos Estados Unidos, só que as casas são construídas com madeira. Então, as casas ficaram mais caras. Se as casas ficaram mais caras, vendeu menos. Se vendeu menos casas, as construtoras começaram a demitir pessoas. E aí começou a aumentar o desemprego. Então, aquele setor começou a sofrer. Ou seja, tarifas aumentam os preços, trazem inflação, podem trazer sério desemprego e a destruição de certos setores econômicos. Aí tem um outro problema.
como a economia do mundo é tão interligada, um exemplo que eu dei para você para modelo especial, né, cerveja, 3/4 de toda a cevada importada, né, ou exportada, no caso, dos Estados Unidos, 3/4 de toda a cevada que os americanos vendem, para onde você acha que vai? Para o México. E quem é que compra? As indústrias de cerveja do México, na sua grande maioria. Mas com a tarifa, a cerveja ficou mais cara, a cerveja produzida no México que está nos Estados Unidos ficou mais cara, então a modelo, a fábrica da cerveja, vai produzir o quê? Menos cerveja. Se ela vai produzir menos cerveja, ela vai precisar comprar menos cevada. E aí o setor agrícola americano, que é um grande exportador, também será prejudicado. Ou seja, o tal do imposto na importação também acaba sendo um imposto na exportação do país. Todos os produtores agrícolas americanos vão sofrer. E tem vários outros exemplos. Em 2018, quando o Trump impôs tarifas contra a China, a retaliação chinesa foi do quê? Não vou comprar mais 75% da soja americana. O que aconteceu com a soja americana? Ela encolheu a produção. E a do Brasil aumentou. A China comprou mais do Brasil. Com isso, o Brasil passou a se tornar o primeiro maior produtor de soja do mundo. Quem que saiu prejudicado nisso? O setor agrícola de soja americano, por causa de uma tarifa imposta em outro setor, porque tem retaliação. Ou seja, existem dois lados dos argumentos. No geral, as tarifas são muito destrutivas e negativas. Existe uma condição única, especial, estrutural de como o mundo está colocado, que talvez elas corrijam uma situação com alguns países. Mas ela tem que ser muito bem aplicada, de um jeito muito certo e com esse objetivo em mente. Não o objetivo, por exemplo, de proteger certo setor ou indústria americana. Só com o objetivo de reequilibrar esses desequilíbrios artificiais criados por políticas internas desses países superavitários como Alemanha, China e outros assim por diante. Então, essa é a ideia das tarifas. E aí o mundo está falando disso, assim, esse assunto é complexo, gente. Pra entender no detalhe, eu teria que fazer aulas e aulas e vídeos disso, não sei se interessa a vocês. São temas técnicos, mas está aqui uma explicação básica só para vocês entenderem a importância das tarifas.